Qual o versículo mais conhecido da Bíblia? Qual? João 3,16. Eu acho que é o mais, né? É aquele. Vamos repetir todo mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, deixa eu trazer algo sobre esse versículo. A gente já entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira. Quem escreveu, né? João, quando estava escrevendo, ele ficou pensando, deixa eu tentar descrever esse amor de Deus. Mas não tem. Então ele falou assim, de tal maneira. Eu não sei nem que palavras é de tal maneira. Que deu Jesus. Jesus foi entregue por amor. Certo? Ok, Jesus foi entregue por amor. O Pai amava muito Jesus, mas ele falou, eu quero que eles também sejam meus filhos. E ele entrega o unigênito para ter outros filhos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Por que Jesus foi entregue? Entenda uma coisa. Deus criou tudo. Deus não deve explicação para ninguém. Deus não precisa pedir permissão para ninguém para fazer alguma coisa. Ninguém está acima de Deus. Deus está lá no topo. E por que Deus simplesmente não chegou e falou assim, olha, eu quero ser o pai deles e agora eu vou adotar. Pronto. Eu não devo nada a ninguém, agora vai ser meus filhos. Vem aqui, todos vocês, vamos fazer uma reunião aqui no céu. Agora todo mundo é meu filho. Mas quem foi que exigiu o sangue de Jesus? Foi Satanás? Que falou assim, olha, eles são meus, porque eles estão no pecado, são escravos do pecado. E para liberar esse povo aqui, Deus, me dá aí o teu filho. Irmãos, Satanás não tem poder de exigir nada. Não foi Satanás que exigiu o sangue de Jesus. Sabe quem que exigiu o sangue de Jesus? O próprio Deus. Ele amou, ele quis, eu quero vocês. Só que porque ele é santo, ele falou, mas eu não vou trazer vocês do jeito que vocês estão, porque eu não habito junto com o pecado. E para que o Senhor nos recebesse nele, um sangue santo, perfeito, teria que ser derramado, capaz de apagar todo e qualquer pecado, não importa o pecado. E o único sangue capaz foi o sangue do próprio Deus, foi o sangue de Jesus. Então, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Mas a santidade de Deus que exigiu Jesus. Deus, ele não muda, ele é imutável e ele nunca vai mudar para que um de nós esteja no reino. Não, eu vou fazer vista grossa para esse. Esse aqui, fica aí, filho, no cantinho, no final eu te salvo. Deus nunca vai fazer isso, ele não poupou Jesus. Ele não poupa ninguém, porque ele é santo e ele não muda. E assim, Isaías 53 está lá no Velho Testamento. Mas é uma profecia que a gente vê claramente a morte de Jesus. E eu gostaria de ler aqui alguns versículos de Isaías 53. O versículo 5 que diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Irmãos, a parte que mais me chama a atenção aqui é o castigo que nos traz a paz. Ou seja, Deus estava irado com o pecado do homem. E ele queria castigar. Por quê? Porque Deus não deixa para lá o pecado.
perdoador, mas ele se volta de tal maneira contra o pecado que ele tem que castigar. E aqui diz que o castigo que nos traz a paz, ou seja, toda a ira de Deus, todo o castigo foi para cima de Jesus. Foi para cima do Cordeiro. E Isaías 53, 10 e 11 diz assim: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Irmãos, essa parte também, ela revela tanto que Deus não abre mão disso. Aqui está dizendo que Deus, ele se agradou em esmagar, em moer, algumas versões falam, em moer Jesus. Quando Jesus estava ali sendo colocado a coroa de espinho, estava sendo chicoteado, sofrendo tudo que ele sofreu, Deus estava sofrendo junto com Jesus, porque é o Pai dele, só que a ira de Deus contra o pecado estava sendo aliviada. Então Deus estava se agradando de ver Jesus sofrer. Não porque ele não amava Jesus, mas é porque a ira dele contra o pecado, o castigo dele estava sendo dissipado, estava sendo colocado em prática. Para quê? Para que eu e você pudesse achegar como santo perto dele e ele nos receber como filhos. Glória a Deus. Então esse é o nosso Deus. E ele diz assim: quando ele der a sua alma como oferta pelos pecados, ou seja, quando Jesus terminar de sofrer, entregar e morrer, aqui diz que ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. E diz que ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nessa noite, Jesus está ouvindo, eu leio isso aqui, e ele passou por tudo isso. E ele pode olhar para nós aqui nessa noite e dizer assim: eu passei por tudo isso, eu lembro até hoje, mas foi vocês. Aqui está uma pequena parte do fruto do trabalho dele, do fruto do sofrimento dele. Nós estamos aqui. Não sei quantos anos depois que ele subiu, nós estamos aqui. E o evangelho continua sendo pregado. Os cristãos continuam crescendo. Porque é o fruto do penoso trabalho de Jesus.